Graça e paz, irmãos. Quero começar desejando aí a todos um excelente domingo e também quero convidar você nesse momento para refletirmos um pouco sobre a palavra de Deus. Hoje, o Anderson me deu a responsabilidade de falar sobre algo bastante polêmico, né? Dar continuidade ao assunto que ele já iniciou. Quero hoje falar sobre heresias, erros e equívocos sobre a doutrina da Trindade. O Anderson já explanou muito bem sobre a doutrina da Trindade e eu espero que este estudo de hoje seja de algum modo esclarecedor para todos nós. Tudo bem? Quero convidar você então para curvar sua cabeça. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero te dar graça, ó Deus, por esta oportunidade e por esse privilégio, Senhor, de falar da tua palavra, de estar junto com os meus irmãos, ó Deus, mesmo através de câmeras, parar, ó Deus, um momento e prestar um culto a Ti, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos a cada dia crescer e ser edificados por Tua palavra. Cremos, ó Deus, que a Tua palavra tem este poder transformador de transformar as nossas vidas e nos levar a dimensões espirituais melhores do que nós estamos. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a crescer em fé para a glória do Teu nome e em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você que está em casa a ler um texto da Palavra de Deus, Mateus, capítulo 3, o verso 16 e o verso 17. Mateus, capítulo 3, o verso 16 e o versículo 17. O texto diz assim: Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu, que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Irmãos, eu sei que alguém pode levantar a seguinte questão: por que falar ou dar continuidade num assunto tão complexo como o assunto da Trindade, a doutrina da Trindade? Eu sei, irmãos, que este é um assunto que nos leva a vários conflitos, principalmente para entender determinadas coisas, determinados termos, mas eu quero apresentar a todos vocês hoje 5 razões básicas por que dar continuidade nesse assunto, em especial a responsabilidade que o Anderson me deu de falar sobre as heresias, os erros e os equívocos sobre a doutrina da Trindade. Por que este assunto ele é importante e ele é relevante para as nossas vidas? Primeiro, este assunto ele é importante para que todos nós não venha a cair em erros, em equívocos com uma doutrina bíblica. Eu já conheci pessoas na minha vida cristã que, devido a uma má compreensão dessa doutrina, abriram mão da fé e hoje estão afastadas do Senhor. Segundo, a segunda razão por que eu vejo que esse assunto ele é importante para a igreja tratarmos numa escola bíblica dominical é porque nós precisamos ter uma visão equilibrada, uma visão correta sobre o assunto da doutrina da Trindade para não cairmos em equívocos e erros, ou abraçar até mesmo, ou aderir um pensamento herético. A terceira razão por que este assunto ele é importante é porque é um mandamento bíblico. Nós devemos defender a nossa fé. Está escrito em 1 de Pedro, capítulo 3, o verso 15, assim: santificai Cristo em vosso coração, tendo Ele como seu Senhor, e estejam preparados para responder a qualquer um que pedir a razão da esperança que é em vós. Então a orientação bíblica, é o mandamento bíblico, que nós devemos estar prontos, preparados para responder a qualquer um que nos perguntar a respeito da nossa fé. Há um outro texto que também gosto bastante, Tito 1,9, Paulo fala a Tito: Tito, retenha firme a fiel palavra e seja poderoso no ensinar. E se aparecer algum contradizente, ele venha a ser ganho por esta palavra. Então é muito importante a gente parar sobre essa doutrina e refletirmos, para que a gente possa entender, pelo menos, a partir das Escrituras, o que ela apresenta, e o que podemos afirmar e o que podemos dizer. A quarta razão por que este assunto é importante
Porque é possível que alguém lhe pergunte sobre o que a sua igreja ensina e o que a sua igreja defende. Uma hora ou outra, alguém estará na igreja, vai acompanhar você num culto, ele vai lhe perguntar sobre, em especial, a doutrina da Trindade. Se alguém lhe perguntasse hoje como definir a doutrina da Trindade, que resposta você daria? Essa é uma pergunta que a gente precisa refletir. Será que eu, nesse momento, tenho uma resposta esclarecedora, uma resposta que seja bíblica sobre a doutrina da Trindade? A quinta razão por que este assunto ele é importante é porque existem mais, mas existem basicamente 20 grupos heréticos ou grupos que se equivocaram quanto a essa doutrina e que nos dias de hoje, direto ou indiretamente, está sempre perto de nós, ensinando aquilo que nós não ensinamos. Por isso, este assunto ele é importante. Quero começar definindo a palavra Trindade, depois quero falar sobre como nasce ou como surge esse termo, e aí já vou destacar os grupos e os movimentos que tiveram uma compreensão errada da doutrina da Trindade. Como meu irmão Anderson já chegou a comentar, a palavra Trindade não aparece nas Escrituras. A palavra Trindade é um termo teológico e que significa três pessoas coiguais, coeternas. É um em três e três em um. Definição básica da Trindade. É a tríplice subsistência na unidade divina. Esse termo, Trindade, há uma discussão de que ele surge com Teófilo de Alexandria, ou melhor, Teófilo de Antioquia. E há um outro grupo que defende que esse termo Trindade surgiu com Tertuliano. Seja com Teófilo ou com Tertuliano, é importante nós entendermos que esse termo ele surge entre os anos de 115 a 189 depois de Cristo. E essa informação é muito importante porque lá na frente nós vamos observar a crítica daqueles que não aderiram à doutrina da Trindade e fazem críticas duras, principalmente a concílios e credos. A doutrina da Trindade, então, ela foi estabelecida nos três antigos credos ou concílios. Nós temos o concílio de Constantinopla, de 381. Depois nós temos o concílio de Niceia, onde um homem chamado Ário, que defendia uma corrente, que defendia um pensamento que depois ganhou o nome de arianismo. O arianismo negava a doutrina da Trindade. Nesta data de 325, no concílio de Niceia, Ário foi, pela igreja, visto como herege. Depois, em 451, no concílio de Calcedônia, este assunto sobre a Trindade, por haver muitos conflitos, chegou-se à conclusão de que a doutrina da Trindade, no concílio de Calcedônia, que esta doutrina ela tinha amparo nas Escrituras. De Gênesis a Apocalipse, a doutrina da Trindade ela estava, tanto implicitamente quanto explicitamente, em diversos textos. Então, este assunto da doutrina da Trindade, ele é totalmente estabelecido também no credo de Atanásio, em 500 depois de Cristo. Esta doutrina ela se intensifica e a partir dos pais da igreja, dos apologetas e também dos polemistas, nós temos a compreensão e a clareza de que esta doutrina ela é bíblica. Então a teologia patrística ela pregou sobre a doutrina da Trindade, assim como apologistas daquela época, como polemistas. Me permita citar alguns. Nós temos, naquele período, Justino Marte já falava sobre a doutrina da Trindade, Teófilo, Orígenes, Tertuliano, Atanásio, entre outros. Por isso, a doutrina da Trindade ela é relevante e precisamos falar, comentar para que as coisas a cada dia fiquem esclarecidas. Nós temos então a palavra Trindade e uma outra palavra próxima à palavra Trindade, nós temos triunidade. É comum os estudiosos ora chamar Trindade, ora chamar triunidade. Trindade é então essa revelação de Deus, a tríplice manifestação de Deus. E o que é a triunidade? A triunidade é uma palavra
a palavra que, de origem latina e que é a soma de duas palavras, né? Tres unitas, três unidade, né? Trindade e triunidade. Sei que tudo isso parece para a gente bem desconfortável, mas é exatamente isso. Triunidade é uma palavra também usada junto com a palavra da Trindade e que significa exatamente isso. Três e unidade. Triunidade. Ou seja, a triunidade é a doutrina dos três em um, ou um em três. Né? De modo rápido e ligeiro, me permita dar uma definição. Até se tornou um chavão, mas essa definição ela é muito esclarecedora para entendermos e até internalizarmos o assunto da doutrina da Trindade. Uma definição assim: o que é Trindade? Trindade Deus é um em substância, natureza e atributo, e três em subsistência. E aí eu repito: o que é Trindade? Trindade é um em substância, é um Deus em substância, natureza e atributo, e três em subsistência, ou três que existem de formas distintas. Pois bem, tendo dito isto, me permita então citar alguns movimentos ou grupos que tropeçaram na doutrina da Trindade e que ainda nos dias de hoje esses pensamentos vêm à tona em diversos grupos. Na verdade, tudo que nós temos hoje de equívocos sobre a doutrina da Trindade não é nada novo. Quando paramos para prestar atenção na raiz daquele ensino, daquele pensamento, vamos observar que esses pensamentos, que essa postura herética já estava lá entre os pais da igreja. O primeiro grupo que eu gostaria de apresentar a todos vocês, que tropeçou, que se equivocou na doutrina da Trindade, foi o arianismo. O arianismo ganha esse nome por conta do seu fundador, o presbítero Ário, em 250 a 336 d.C. O que o arianismo ensinava? Essa doutrina ensinava que Jesus não era Deus, negava a eternidade de Deus e sustentava que o Filho foi criado do nada. O arianismo, então, ele ensinava que Jesus não foi coeterno com o Pai. O arianismo, ele ganha força, inclusive eu vou falar lá na frente, né, com as testemunhas de Jeová. A propósito, a testemunha de Jeová surge com Charles César Russell, depois o seu sucessor Frank Rutherford começa a desenvolver ainda mais os pensamentos de Charles César Russell, e a testemunha de Jeová ela é tida como uma cristologia ariana, porque ela nega a divindade. A testemunha de Jeová nega a divindade de Jesus, nega os atributos da divindade em Jesus, por fim, nega a divindade do Espírito e assim por diante. Depois nós temos um outro grupo, o grupo do sabelianismo ou modalismo. O que são esses dois grupos? Sabelianismo vem do seu representante Sabélio, né, que é muito próximo ao modalismo. O que o sabelianismo ensinava? O sabelianismo afirmava que Deus se manifestou de três formas, ou em três modos, ou em três máscaras. Era numa espécie de um som 3 em 1, semelhante ao modalismo, um som 3 em 1. Ora Deus se manifesta como Pai, ora Deus se manifesta como Filho, ora Deus se manifesta como o Espírito. Daí, este pensamento nega o que nós entendemos por Trindade. Trindade não é como um som 3 em 1. Eu passei por uma certa denominação, onde eu estava discipulando uma família, e essa família gostava muito de um grupo de música, que inclusive esse grupo de música hoje defende algo próximo ao modalismo, e eu orientei essa família de que a doutrina da Trindade estava sendo ferida pelo pensamento deste grupo, né? E chegou ao ouvido do líder na época dessa igreja, e ele por alguma razão
interpretou a doutrina da Trindade semelhante ao modalismo, me chamou perto do chefe da família, perto da família, e disse que eu não sabia definir Trindade. Então eu fiquei incomodado com aquilo, não desrespeitei, fui para casa, reli, inclusive ele me emprestava os livros, né? Inclusive hoje eu ainda converso com ele, me comunico com ele, mas aquilo me deixou inquieto. Então eu peguei aquele material e fui até a casa dele, tentei conversar com ele, mas não teve jeito. Ele não defende a doutrina da Trindade, ele defende a doutrina do modalismo. Eu perguntei para ele, pastor, o senhor não acha que as três pessoas da divindade elas estão distintas? Ele falou, não, elas agem semelhante a um som 3 em 1. Ele não disse um som 3 em 1, mas ele disse isso. Ela se manifesta de 3 modos. E ali eu percebi que eu teria implicações com ele se eu continuasse. E a partir daquele dia, por outras razões também, eu acabei mudando de denominação, mas ficou claro que aquele líder, ele não conhecia a doutrina da Trindade. E eu não sei se eu posso dizer, para a tristeza dele, o pessoal da igreja me perguntou por que eu estava saindo, e eu fui honesto. Eu disse, olha, eu estou saindo porque eu não gostaria de subir no púlpito da igreja e despregar ou pregar contrário ao pensamento do pastor, né? E ali eu acabei saindo daquela denominação e, enfim, e acabou isso tendo uma repercussão enorme. Por quê? Porque uma denominação cristã, que defende a fé cristã, que tem a palavra de Deus como regra de fé e prática, não pode tropeçar numa doutrina como a doutrina da Trindade. E, lamentavelmente, esse líder estava se equivocando com relação à doutrina da Trindade. Existem, então, vários grupos ainda nos dias de hoje. Me permita citar, talvez alguém possa dizer, mas será que isso é ético? Citar o nome das igrejas, o nome dos grupos que defende algo contrário à doutrina da Trindade? Veja bem, irmãos, quando você entra numa igreja, por exemplo, Igreja Apostólica da Fé em Cristo Jesus, esta igreja, eles têm lá na página deles o que eles defendem. Então, isso é pregado por eles. Então, é preciso citar o nome, até para que todos tenham consciência, porque isso não é o que a gente entende por doutrina da Trindade. Nós temos vários grupos, me permita citar, eu vou citar, porque eles defendem isso de modo claro, e se você sentar com eles para conversar, eles irão discordar de você. Por exemplo, a Igreja Pentecostal Unida defende uma espécie de modalismo e nega a doutrina da Trindade. A Igreja Pentecostal da Fé Apostólica também nega a doutrina da Trindade. A Igreja Pentecostal Unida do Brasil também nega a doutrina da Trindade. Tabernáculo da Fé também nega a doutrina da Trindade. A Igreja de Deus do Sétimo Dia, e eu poderia citar aqui muitas outras. Todos esses grupos que são vistos como igreja estão indo na contramão da doutrina da Trindade. Eles ensinam uma espécie de modalismo, mas não Trindade. Há um outro grupo chamado mormonismo, que eles defendem uma espécie de triteísmo. O que é o triteísmo? O triteísmo é um grupo, uma postura de pensamento que vai na contramão da doutrina da Trindade. O triteísmo é uma espécie de politeísmo. Eles, além de negar a doutrina da Trindade, eles afirmam que não há um único Deus. O que existem são 3 deuses, 3 seres endeusados, um trio. É exatamente isso que os mormons defendem. Depois, nós temos um grupo que surgiu entre os luteranos, que o nome é bastante grande, mas me permita citar. Alguns chamam esse grupo de Nova Igreja, mas outros chamam de Swedenborgianismo. Swedenborgianismo. Esse é o nome que se dá. Outros utilizam Nova Igreja. Eles também negam a doutrina da Trindade. Eles ensinam que existem 3 elementos essenciais em Deus,
que é o corpo, a alma e o espírito. E acabam que entrando numa confusão de termos e não explicam de fato o que seria a doutrina da Trindade. Um outro grupo, chamado socianismo, alguns chamam de doutrina sociana, eles também interpretam a doutrina da Trindade de modo equivocado. Para esse grupo, o grupo do socianismo, eles defendem que Jesus foi um homem bom, foi um grande mestre, e possivelmente, esse pensamento ele surge com um homem chamado Fausto. Esse é o pensamento de Fausto. Fausto ensinava que Jesus ele era um homem bom, que ele era um grande mestre, porém ele não representava o Deus das Escrituras. Ele não era Deus. Depois nós temos um outro grupo que também, inclusive nos dias de hoje, alguns movimentos acabam aderindo a esse pensamento. Um grupo chamado adocionismo. O que esse grupo que nega a doutrina da Trindade ensina? Esse grupo ensina que Jesus foi adotado por Deus como filho, ou seja, ele nasceu humano, mas em um determinado momento da vida ele se tornou filho de Deus, ou seja, ele se tornou Deus por ocasião do batismo. Então esse grupo também nega a doutrina da Trindade. Eu também separei aqui, dentre tantos outros grupos que poderíamos citar que negam a doutrina da Trindade, eu separei aqui algumas perguntas que é comum serem feitas quando a gente está estudando a doutrina da Trindade. Normalmente, os grupos sectários, como as Testemunhas de Jeová, eles utilizam esses argumentos para invalidar a doutrina da Trindade. Por exemplo, uma pergunta que é feita pelas Testemunhas de Jeová: a ideia da Trindade não está para além da compreensão humana? Até que ponto nós podemos afirmar essa doutrina? Então, essa é uma compreensão das Testemunhas de Jeová. Eles acabam negando a doutrina da Trindade com o argumento de que essa doutrina ela vai além da compreensão humana. Mas o fato de uma pessoa não estar capacitada não significa dizer que a doutrina é falsa. Existem muitas outras coisas que nós não compreendemos e que vai além da razão e que mesmo assim nós cremos. Por exemplo, a doutrina da encarnação. É uma doutrina que vai além da nossa compreensão, mas nós cremos a partir do que está escrito nas Escrituras. Um outro pensamento, uma outra doutrina, a doutrina da ressurreição, a doutrina da glorificação, entre tantas outras doutrinas. Nós não conseguimos entender racionalmente, com clareza, em todos os aspectos. Porém, nós cremos porque assim diz as Escrituras. Então, mesmo eu não compreendendo na sua totalidade, eu acredito porque assim diz as Escrituras. Há um outro pensamento, também citado como pergunta para negar a doutrina da Trindade. Também a Testemunha de Jeová utiliza esse tipo de pergunta, os mormons também utilizam. A pergunta é a seguinte: a doutrina da Trindade não é conhecida dos pais da igreja. Ela só foi estabelecida no Concílio de Nicéia, com Constantino. Então, eles acabam levantando essa crítica, dizendo o seguinte, que a doutrina da Trindade nada mais é do que uma construção, uma invenção de Constantino. Porém, como eu havia dito logo no início, o termo Trindade já tinha sido citado anteriormente pelos pais da igreja. Então, tanto enfim, os pais da igreja, Tertuliano e tantos outros, já haviam citado a palavra Trindade e já estavam ensinando. Então, não procede essa fala. E por que não procede? Porque, veja bem, irmãos, o Concílio de Nicéia, que Constantino também presidiu, Constantino, ele, a princípio, nega o pensamento de Ário. Ário passa a ser rejeitado. Depois, Constantino acaba aderindo ao pensamento de Atanásio, que defendia a doutrina da Trindade. Nós não sabemos por qual razão. Existem detalhes que eu não separei aqui, mas Constantino ele acaba invertendo a ordem. Ele acaba que, de certo modo, descredibilizando Atanásio e abraçando o pensamento de Ário.
Por isso o arianismo, inclusive essa é uma das explicações porque o arianismo ele é tão forte nos dias de hoje. O arianismo ele durou por quase 50 anos no Império. Ele foi aprovado por Constantino e durou por quase 50 anos no Império. Então talvez essa seja uma razão porque o arianismo ensinado com outra roupagem pela Testemunha de Jeová e tantos outros grupos, ele ainda existe entre nós. Uma outra fala muito corriqueira para negar a doutrina da Trindade é esta. A doutrina da Trindade ela é confusa e Deus não é Deus de confusão. Ora, de novo, esse tipo de fala não procede. E quando a gente para analisar, até parece uma brincadeira esse tipo de pergunta. E por quê? Porque nós temos muitas outras coisas que nós não conseguimos entender na sua totalidade. E mesmo assim nós cremos. Um exemplo, é possível compreendermos Deus na totalidade? É impossível. Se é impossível, então esse argumento de que a doutrina da Trindade ela é confusa e Deus não é Deus de confusão, mostrando, querendo invalidar a doutrina para dizer que porque eu não compreendo, porque eu não entendo, então ela não merece crédito, não procede. Então a gente precisa ficar atento a esse tipo de fala, né? Uma outra crítica que é também feita àqueles que defendem, a nós que defendemos a doutrina da Trindade, a crítica é a seguinte, é que as religiões pagãs, como os assírios, os babilônicos, eles ensinavam a mesma coisa, mas, muito respeito, não procede também essa crítica. Por quê? Porque entre as religiões pagãs não se ensinava a Trindade. O conceito de Trindade, ele é da igreja, do cristianismo. Não tem nada a ver com religiões pagãs entre os babilônicos ou entre os assírios. Entre os babilônicos e entre os assírios se defendia uma doutrina chamada de tríade ou triteísmo, uma espécie de politeísmo. Ou seja, 3 deuses eram defendidos por eles, mas não trindade como nós defendemos. O que nós defendemos como trindade, alguns estudiosos dão o nome de monoteísmo, ou seja, não é politeísmo, é monoteísmo. Politeísmo é a crença em vários deuses. Monoteísmo é a crença num único Deus. Ou seja, a tríplice manifestação de Deus. Há 3 pessoas na divindade, porém, contudo, entretanto, é um único Deus. 1 em 3 e 3 em 1. Uma outra fala, irmãos, que também, sem falar de que existiram crenças pagãs próxima ao que nós ensinamos das Escrituras. Por exemplo, as Escrituras ensinam sobre dilúvio. Havia entre os pagãos a crença de igual modo, uma crença de um certo dilúvio. A Bíblia ensina e nós, porque a Bíblia ensina, nós também ensinamos, a Bíblia ensina sobre o Messias. Havia entre os pagãos a crença de um Messias. Então, algumas pessoas pensam que esses tipos de ensino, doutrinas, tem muito a ver com o paganismo. Mas quando a gente para estudar a doutrina da Trindade, a questão do dilúvio, a questão do Messias, não tem nada a ver com as religiões pagãs. Porque o que eles defendem é uma espécie de politeísmo. O que nós defendemos é o monoteísmo. Cremos em um único Deus. Enfim, há também um outro pensamento que vai na contramão da doutrina da Trindade, que é mais ou menos assim. Como pode o Pai, o Filho e o Espírito Santo serem 3 e ao mesmo tempo 1? Não é uma contradição? Não, não é uma contradição. Veja bem, é importante nós observarmos que nas Escrituras nós vamos ter exemplos semelhantes, exemplos que podem lançar luz sobre o que nós queremos propor como Trindade. Trindade não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo? 3 pessoas e o único Deus que nós defendemos? Veja bem, a Escritura defende o patriarcado. Ela ensina sobre os patriarcas. Nós temos lá Abraão, Isaac e Jacó. Os 3 tinham algo em comum. O que era?
O patriarcado. Pedro, Tiago e João tinham algo em comum, o apostolado. Assim, ou de igual modo, Pai, Filho e Espírito Santo têm algo em comum, a divindade. Então, é muito importante a gente prestar atenção, muitas vezes, na crítica que se faz à doutrina da Trindade. Porque não parar e refletir sobre o que está sendo criticado ou apontado não resiste a uma leitura das Escrituras, a uma reflexão séria sobre a doutrina da Trindade. Não resiste, de verdade não resiste. Porque a doutrina da Trindade ela é muito forte. Inclusive, a posição majoritária da Igreja é que a doutrina da Trindade ela é bíblica. Embora não esteja lá a palavra Trindade, mas ela aparece a doutrina, né? Ela aparece, esse texto mesmo que eu li, de Mateus 3, do verso 16 ao verso 17, demonstra exatamente isso. 3 seres distintos, né? Jesus na água, o Espírito Santo como pomba e o Pai no céu dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. Existem 3 distintos, porém um único Deus, né? Há uma outra crítica que também até parece uma piada. A crítica é a seguinte: é que se nós observarmos, por exemplo, algumas ciências como a matemática, nós vamos concluir que trindade não resiste. Por quê? É só fazer a conta. 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Como pode? Será possível que 1 mais 1, 1 e 1 dê 1? Sim, é possível. É só você inverter a operação. Ao invés de fazer uma operação de adição, faça de multiplicação. 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. A doutrina da Trindade é exatamente nesse viés. Então, nesse sentido, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são apenas são 3 maneiras diferentes das quais Deus se manifesta. Isso é importante destacarmos. A Bíblia deixa claro que o Pai não é o Filho não é o Espírito e o Espírito não é o Pai. Os 3 são distintos. Eu separei aqui alguns textos para resumir e apresentar a você. Depois você pode conferir em casa. Eu gostaria de apresentar esses textos para uma hora que você tiver um tempo, você analisar e estudar. Tudo bem? Veja bem, os 3 são distintos e nós cremos nisso. O Pai está escrito em Gálatas 4 e o verso 4, 1 de João 4 e 14, que o Pai envia o Filho. Está escrito em João capítulo 14 e o verso 26, Gálatas 4 e o verso 6, que o Pai envia o Espírito. Observe aí, o Pai envia o Filho, o outro o Pai envia o Espírito. Está escrito em João capítulo 8 e o verso 28, e João capítulo 12 e o verso 49, mas segundo o que o Pai o ensinou. Perceba aí que existe uma distinção de pessoas. O Espírito está escrito em João, capítulo 16, do verso 13 a 15, que o Espírito não fala por si mesmo, mas para a glória do Filho. Está escrito em João 3, e o verso 35, João 5 e o verso 20, João 14 e 31, que o Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai. Observe aí uma relação entre pessoas. Está escrito em João 17, de 1 a 5, que o Pai e o Filho glorificam um ao outro, e o Espírito glorifica o Filho. João 16 e o verso 14. Está escrito em 1 de João, capítulo 2 e o verso 1, que o Filho é o nosso advogado junto com o Pai. Está escrito em João, capítulo 14, do verso 16 ao verso 26, que o Filho e o Pai enviam o Espírito, que é o Consolador. Está escrito em 2 de João, capítulo 3, que Jesus não é o Pai, mas é Filho do Pai. As 3 pessoas, irmãos, as 3 pessoas aparecem então de modo distintos, porém o único Deus. Me permita então apresentar as 3 pessoas que nós a temos como Deus. João capítulo 17, o verso 3, a Bíblia chama o Pai de Deus.
Em 1 de João, capítulo 5 e o verso 20, a Bíblia chama Jesus de Deus. Em Atos, capítulo 5, do verso 3 ao verso 4, a Bíblia chama o Espírito Santo de Deus. As três pessoas são chamadas de Deus de Israel. Salmo, o verso 72 e o verso 18, 72 e 18, chama Deus Pai de Deus de Israel. Lucas 1, do verso 16 ao verso 17, chama Jesus de o Deus de Israel. Segundo Samuel, capítulo 23, do verso 2 a 3, chama o Espírito de Deus de Israel. As três pessoas são onipotentes. Nós vamos encontrar em Filipenses 3, 21, que o Pai é onipotente. Nós vamos encontrar em Mateus 28 e o verso 18 que o Filho é onipotente. Nós vamos encontrar em Romanos capítulo 15, do verso 13 ao verso 19, que o Espírito é onipotente. As três aparecem também como onipresente. Onipotente é aquele que tem todo o poder. Onipresente é aquele que se faz presente em todos os lugares que a sua presença se faz necessária. Amós, capítulo 9, do verso 2 a 3, fala que o Pai é onipresente. Mateus, capítulo 28, do verso 20, diz que o Filho é onipresente. O Salmo 139 e o verso 7 ao verso 10 diz que o Espírito é onipresente. As três pessoas são onipresente, onipotente, mas também onisciente. Salmo 139, do verso 1 a 6, fala que o Pai é onisciente. João 16, o verso 30, diz que o Filho é onisciente. 1 Timóteo, capítulo 4, o verso 1, diz que o Espírito é onisciente. Claro, não diz lá o Espírito é onisciente, mas apresenta esse conhecimento amplo, né? Apresenta o Espírito Santo como tendo todo o conhecimento. As três pessoas são eternas. O Salmo 90 e o verso 2 diz que o Pai é eterno. Isaías capítulo 6 e o verso 6 diz que o Filho é eterno. Hebreus capítulo 9 e o verso 14 diz que o Espírito Santo é eterno. Os três são chamados pelas Escrituras de Criador. Isaías 44 e o verso 24 chama o Pai de Criador. Colossenses 1, 16 a 18 chama o Filho de Criador. Jó 26, 13 e o Salmo 104 e o verso 30 diz que o Espírito Santo é Criador. Os três é apresentado pelas Escrituras como aquele que ressuscita. 1 Coríntios capítulo 6 e o verso 14, 1 Tessalonicenses capítulo 1 e o verso 10 diz que o Pai ressuscita. João 11, 44, depois João 10 e 17 diz que o Filho ressuscita. 1 de Pedro capítulo 3 e o verso 18 e Romanos 8 e 1 diz que o Espírito Santo tem o poder de ressuscitar. Os três são apresentados pelas Escrituras como aqueles que é fonte de vida eterna. Romanos capítulo 6 e o verso 24 diz que o Pai é a fonte de vida eterna. João 10 e o verso 28 diz que o Filho é a fonte de vida eterna. Gálatas 6 e o verso 8 diz que o Espírito Santo é a fonte de vida eterna. Quero resumir orando, mas deixar aqui uma mensagem a todos vocês. Nesse período de isolamento, é sempre importante a gente aproveitar o ensejo para abrir as Escrituras, fazer uma leitura e avaliar aquilo que nós cremos. Hoje, apesar desse estudo ser um pouco provocante, né, é necessário às vezes a gente citar grupos religiosos que interpretam a doutrina das Escrituras de modo equivocado, mas é importante você ter na sua consciência de que nós temos que nos atentar às Escrituras. Nós temos que avaliar aquilo que nós sabemos, porque é possível que uma hora ou outra você seja surpreendido. Então, para que esse dia você não passe vergonha, fica aí a dica. Que você a cada dia procure se empenhar no estudo das Escrituras. Que Deus em Cristo te ilumine, te guarde, a cada dia você seja esclarecido em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graça, ó Deus, por esse estudo. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, trabalha no coração dos meus irmãos que
levam uma vida cristã sério, que, ó Deus, leva o Evangelho de modo sério, vive a vida cristã de modo, ó Deus, a estar compromissado com os valores do Teu reino. Pai, em nome de Jesus, a cada dia, ó Deus, que esses assuntos da fé seja esclarecedor na mente de cada um deles. Permita, Senhor, circunstâncias para que todos nós possamos a cada dia crescer em Ti, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.